Vereadores de Barretos são barrados de entrar na prefeitura. Um aviso na porta do estabelecimento público proíbe o acesso de 3 políticos que são da oposição. O caso foi denunciado ao Ministério Público. Um dos legisladores impedidos de entrar na prefeitura gravou o aviso fixado no mural de recados. O texto diz o seguinte: vigilantes, a pedido do secretário Tiago Abraão, estão proibidos de entrar por essa portaria os seguintes vereadores: Ângelo Tegami, Rafael Oliveira e Rodrigo Malamã. O primeiro a ser impedido foi o Rodrigo no mês de agosto. Eu tinha uma reunião agendada com o secretário de Planejamento para dar destinação às emendas parlamentares que nós conseguimos, né? E o munícipe estava me acompanhando para dar destinação às verbas e ele adentrou a prefeitura. Eu cheguei minutos depois, ele me esperando do outro lado do portão e eu fui impedido de entrar, né? E conversando com o vigilante, por qual motivo que eu não poderia entrar, o vigilante me informou que estava cumprindo ordens. Fui verificar ordens e, para minha surpresa, estava lá meu nome estampado com mais 2 outros vereadores da Frente Independente, proibindo o nosso acesso. O vereador conseguiu entrar depois de ameaçar chamar a polícia. Segundo ele, existe uma lei aprovada na Câmara este ano que permite o acesso dos legisladores em qualquer repartição pública sem prévio aviso. Teria algum motivo específico para essa proibição? Eu acredito que seja principalmente por conta da fiscalização que nós 3 estamos fazendo em cima da prefeitura atualmente. CPI da Covid, alguns contratos com valores absurdos, foram várias denúncias que nós estamos procedendo junto ao Ministério Público e também nas redes sociais. Depois dele, foi a vez do vereador Rafael Oliveira passar pela mesma situação. Lembrando a todos vocês que, neste tipo de caso, a Prefeitura Municipal, a prefeita e tanto quanto o Tiago, eles infringem vários princípios constitucionais: o direito à informação, o direito de ir e vir, o direito mesmo na condição de vereador de fiscalizar, porque eu fui eleito pelo povo, né, e não consegui fiscalizar. Inclusive, cabe até cassação nesse tipo de caso. Tem um decreto federal, que é o decreto 201 de 1967, que permite a cassação da prefeita em casos como este. Os vereadores fizeram um requerimento de convocação do secretário de Negócios Jurídicos porque o aviso está no nome dele, para que venha aqui na Câmara dar explicações sobre o motivo da proibição. Para que isso aconteça, o documento será votado entre todos os legisladores na próxima sessão. E agora vai para a votação, né? No requerimento nós queríamos colocar que fossem ouvidos o Tiago Abraão e a prefeita, mas infelizmente nós não temos os votos e colocar a prefeita junto. Então tivemos, né, que fazer uma estratégia de colocar só o Tiago para ver se passa na sessão na segunda-feira, para que ele seja convocado à Câmara Municipal e preste os esclarecimentos, não é só nós, mas a população e ao nosso povo. O Executivo enviou uma nota justificando o fato. Disse o seguinte, abre aspas: a Prefeitura de Barretos informa que a portaria de entrada do Paço Municipal está localizada na Avenida Almirante Gago Coutinho, número 500, local onde nenhum cidadão ou vereador é impedido de entrar. O portão, localizado na Rua 36, é destinado à entrada e estacionamento de servidores públicos municipais. A orientação à época, talvez mal compreendida, era para que visitas à prefeitura fora do horário de atendimento ao público, quando a portaria principal já está fechada, a administração fosse avisada para que procedesse o atendimento. Certo é de que os 3 vereadores nunca foram impedidos de entrar no Paço Municipal. Fecha aspas. Essa versão não convenceu os legisladores. Eu entendi que a prefeitura ela tenta controlar o nosso acesso lá dentro. Eles querem saber onde nós 3 estamos indo, né? Eu não sei por qual motivo, porque estão temendo tanto a nossa visita à prefeitura municipal. População barretense, todos os vereadores entram pela guaritinha de baixo, sem exceção. Vereador falar que não entra é mentira, todos entram. Eu entrei, todo mundo entra. Agora falar que os vereadores têm que entrar por cima, isso não existe, tá? Isso é uma mentira, eu estou sendo bem verdadeiro, isso é uma mentira por parte da Prefeitura Municipal, é uma nota mentirosa, porque todos eles fazem isso. E isso é costume, é costumeiro, sempre foi assim, todos entraram para reunião e tudo mais, entram pela guaritinha de baixo, o que é prática aqui do município barretense. Agora, daqui para frente, a gente vai averiguar se todos os vereadores vão entrar por cima ou se vão entrar pela guaritinha de baixo. Vamos aguardar a população. O caso já repercute nas ruas de Barretos entre a população. Primeiramente, acho que a prefeitura não tem que impedir nada, né? Desde vereador, desde qualquer cidadão barretense.
em questão política, independente de que a pessoa seja contra ou a favor, a prefeitura é aberta, ela assim, ir e vir. Então, essa medida eu acho que não cabe na lei. Totalmente errado, né? Que todos nós temos direito de ir e vir, então todo mundo tem que ter acesso para saber o que está acontecendo no caso aí das prefeituras, né? É público, é ordem pública, não pode, está errada. Está errada, tem que chamar a polícia. Isso daí é impor o que eles querem. Agora, eu acho que realmente não deveria ser impedido, o direito de entrar e sair é de qualquer um, independente de politicagem ou não. Decepcionou todo mundo. Eu, se eu fosse ela, não faria isso. O que ela fez foi errado. Todos os vereadores tinham que ir na prefeitura. O que ela fez, isso aí não é papel de prefeita. Eu achei errado. Gislene Lopes, de Barretos, para o Jornal da Clube. Veja só, para entrar na Prefeitura de Barretos, só os vereadores que são da situação, aqueles que são da oposição, estão proibidos de entrar no prédio público, que é um absurdo. Desde já a gente fala sobre isso. Aqui está o advogado Wilson Rogério Estevão no nosso canal digital. Estevão, proibir a entrada desses 3 vereadores lá na Prefeitura é infringir o direito de ir e vir do cidadão? Ótima tarde a você. Boa tarde, André. Boa tarde, espectadores. Mais do que o direito de vir, André, é infringir direito constitucional. Uma das atribuições mais sérias do poder legislativo é a fiscalização do poder executivo. Então, não se pegue tanto a esse direito de ir e vir que todos têm, mas sim ao direito de fiscalização. É de se questionar a prefeitura, é de se questionar o executivo, porque somente esses 3 vereadores constam nessa nota. Se era uma orientação, como divulgou a nota da prefeitura após, dizendo que serviria para todos os vereadores, por que esses 3 foram citados nominalmente? Bem, além de toda essa situação, existe uma lei aprovada esse ano, inclusive lá na Câmara de Barretos, que libera qualquer vereador a ingressar em qualquer repartição pública, inclusive sem aviso prévio. Isso traz ainda mais uma situação sobre esse caso? Sim, ainda que não existisse essa lei, a própria Constituição, né, a própria lei orgânica do município e a lei do Estado permite com que o Poder Legislativo faça esse tipo de fiscalização. O prédio público, o passo público, ele tem que ser liberado a todos. Evidentemente que é o cidadão comum, vamos dizer assim, com algumas restrições, porque senão vira bagunça. Agora, aos legisladores, àqueles que têm o dever e a obrigação de fiscalizar, a esses tem que ser dada franca entrada a qualquer momento, desde que respeitados, evidentemente, o horário de expediente e outros. Mas a entrada dos legisladores tem que ser liberada imediatamente e prontamente, sempre que assim eles exigirem. Bem, o pedido para proibir a entrada desses vereadores parte do secretário de Negócios Jurídicos. Até uma coisa mal feita, né? Escrita na mão e fixada ali num quadro de avisos, parece-me direcionado ao pessoal da segurança da prefeitura. A responsabilidade recai, então, sobre esse secretário ou pode recair também sobre a prefeita? A responsabilidade direta sobre o secretário e conjuntamente com a prefeita, porque é a prefeita que nomeia o secretário está ali falando em nome do executivo. O secretário é um adendo do executivo. Então, a responsabilidade da prefeita e da prefeitura, evidentemente, é objetiva. Isso tem que ser imediatamente passado não só contra o secretário, mas também contra a prefeitura. Bem, diante de tudo que nós ouvimos então na reportagem da Gislene Lopes, a justificativa da prefeitura não faz nenhum sentido. Não, é uma justificativa xoxa, uma justificativa, como o próprio vereador disse, possivelmente mentirosa, né? E outra, se a justificativa servisse para todos os vereadores, que assim estivesse naquela nota que foi afixada no quadro de avisos. Estão proibidos os vereadores de entrar pela portaria tal a bem do serviço, sem problema nenhum. Agora, quando eles nominam
2 ou 3 vereadores especificamente, demonstra que aquela ordem foi dada contra eles. Então, essa justificativa dada a posteriori mostra-se mentirosa, mostra que não é para o bem do serviço público, que é para vedar o ingresso daqueles 3 vereadores dentro do paço público. Qual que é o papel do MP a partir de agora, já que o órgão tem conhecimento dessa situação? Eu acredito que o MP vai fazer um inquérito, diligenciar nesse sentido, verificar se a situação é essa mesmo, né? E imediatamente oferecer aí nesse inquérito uma denúncia contra a prefeita da cidade e contra esse secretário. É o mínimo que se espera do MP de Barretos. Doutor, tem aquele ditado bem antigo, quem não deve não teme. Quando você proíbe 3 vereadores que são da oposição, que estão dispostos a fiscalizar a prefeitura e libera que os outros entrem ali no prédio público, é falta de transparência? É uma falta de transparência total. Pode ser, como disse um entrevistado nas ruas aí, politicagem, né? No termo mais baixo, no termo mais assintoso da palavra, né? Ou pode ser simplesmente picuinhas, porque no interior de São Paulo ainda é muito dado o prefeito fazer picuinha com aquele que vota contrário a ele. Então, pode ser uma dessas 3 hipóteses, André. Qualquer hipótese que seja, ficou ruim demais para o secretário e também para a prefeita. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube, doutor. Eu que agradeço, André. Muito obrigado, boa tarde. Igualmente, um abraço, boa semana.